Olá, senhoras e senhores, mais um episódio aqui nesta nossa maratona no Saga News e também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Bom, hoje 4 dúvidas para compartilhar, responder de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira dúvida é do Pedro. O Pedro fala o seguinte: Fábio, obrigado pela disposição em esclarecer as nossas dúvidas. Consegui recentemente as certidões de nascimento e casamento do meu antenato italiano, ambas expedidas pelo mesmo comune, Corigliano, que deve ser Corigliano Calabro. Ocorre que há uma pequena divergência no nome que consta em cada uma. No nascimento está Antônio Marcos Santos Licciardi e na de casamento Antônio Marcos Santo Licciardi. É apenas um S a mais, na verdade 2, porque está Marcos Santos, mas fico com receio que dê algum problema. Questionei o comune nessa situação, mas ainda não me responderam. Tem alguma sugestão? Pedro, primeiro, como você comenta aqui que foi nascimento, tem alguma coisa errada, porque não existe Marcos e Santos, não existe S no final dos nomes na Itália. É Marco Santo, a menos que poderia ser uma certidão de batismo que o padre tivesse transcrito em latim, mas ainda assim não seria Marcos Santos. Por exemplo, eu já peguei documentos na Itália onde está escrito, ao invés de Pedro, Petrus, enfim, em latim, que aí não tem problema estar incorreto, porque na verdade não está incorreto. O padre simplesmente naquela época foi feito, principalmente no sul da Itália, como é o caso aqui de Corigliano, tivesse feito em latim, aí ele transcreve dessa forma, embora alguns padres também já traduzem para a língua italiana, né? Então Petrus é Pedro e assim por diante. Mas você ter uma certidão de nascimento escrita Marcos Santos, eu nunca vi, porque realmente está errado, está incorreto. Não existe esses nomes na Itália. É Marco Santos. Santo. O que eu recomendo que você faça é o seguinte. Bom, primeiro, se você tem os dois documentos emitidos pelo mesmo comune, você já não tem muito do que se preocupar, porque caso você vá fazer o seu processo em algum outro comune que não seja Corigliano, você vai poder, o próprio casamento já vai sanar este problema, e se o oficial tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o comune de Corigliano para saber o que está acontecendo. Em todo caso, a CNN e todos os documentos brasileiros têm que estar como Marco Santo. Repito, Marcos Santos é uma grande loucura que esteja desta forma, tá bom? Tá errado, de qualquer forma. Outra coisa. O Éder pergunta o seguinte, na verdade não vou responder 4 dúvidas, vou responder 5 dúvidas hoje. O Éder Preste fala o seguinte: Fábio, por que no Brasil demora para cumprir o ato de não renúncia solicitada pelo comune? Éder, na verdade, a demora na resposta da não renúncia, ela está ligada ao número de pedidos que chegam no consulado. Então, por exemplo, se você pega uma época onde, sei lá, num determinado mês o consulado não tem muitos pedidos de não renúncia, a sua não renúncia acaba sendo respondida de forma mais rápida porque não tem muitos pedidos acumulados. Por outro lado, se você chega numa época da Itália, você está numa época do seu processo que muita gente está fazendo o processo ao mesmo tempo, neste caso o consulado recebe um monte de não renúncias e aí acaba demorando mais. No passado era uma questão mesmo de falta de interesse. Muitos consulados não tinham interesse. Hoje o problema já não é mais esse, o problema é mais a falta de capacidade mesmo de dar conta da quantidade de pedidos, tá bom? Outra dúvida aqui é do Felipe Santana. Ele pergunta o seguinte: Fábio, parabéns por mais essa iniciativa, pelo merecido sucesso. Obrigado por compartilhar conosco o seu conteúdo. A minha dúvida é sobre transcrição de casamento de pessoas do mesmo sexo efetuados no exterior. Aqui no Brasil, 2 pessoas do mesmo sexo podem se casar, como os casais héteros. Mas na Itália foi aprovado em 2016 o Instituto da Unione Civile, que, segundo já pesquisei, dá aos cônjuges homoafetivos os mesmos direitos que os héteros em relação à aquisição da cidadania por naturalização. Certo? Porém, como os comunes transcrevem esses registros de matrimônio realizados no exterior, eles são transformados em Unione Civile? Obrigado e um abraço. Felipe, é o seguinte: sim, foi aprovado no final de 2016, ainda no governo Renzi, que foi uma grandíssima
novidade, né? Realmente o governo Renzi conseguiu aprovar coisas que nós não imaginávamos que poderia ser possível no país da Igreja Católica. Felizmente foi aprovado, embora com alguns pequenos idiotices por parte dos governos xenófobos, dos partidos, por exemplo. Não foi possível, o governo, quando apresentou o projeto, eles tiveram que tirar a palavra casamento, né, matrimônio, porque segundo os mais conservadores não podia ser matrimônio, então tinha que estar escrito união civil. No final das contas é a mesmíssima coisa, só com nome diferente para não ferir a tradicional família italiana, como acontece no Brasil e em vários lugares do mundo. Bom, enfim, a questão é, sim, hoje em dia é possível. Sim, hoje em dia também é possível, respondendo a sua dúvida, é possível a transcrição de documentos no exterior? Sim, não existe mais nenhum tipo de diferenciação. Então, imagine o seguinte, digamos que você vem fazer o seu processo e você tem o seu companheiro. Você traz a certidão de casamento de vocês, traduzida e apostilada tal qual todos os outros documentos. No final do processo, o comune vai transcrever a sua certidão de nascimento e essa sua certidão de casamento para o livro do comune. Lembrando que quando se fala em união civil na Itália, né, é diferente do casamento, da união civil no Brasil. Muita gente está confundindo isso. Tá? Então é assim, você tem que ser casado civilmente para poder ter a transcrição do documento. Embora na Itália se chama unione civile, não é igual à união civil no Brasil, que é diferente, ok? É importante deixar isso claro, mas não existe nenhuma restrição, desde que o casamento seja civil no exterior, para que ele possa ser transcrito na Itália. A única coisa que ainda existe é uma confusão gigante por parte de vários oficiais de status civile. Então, por exemplo, os dois oficiais que eu consultei nesse sentido, eles ainda têm essa dificuldade de explicar por que a união civil, qual é a diferença, que tem que ser casado no exterior e a diferença, enfim. Aí eu tentando explicar que no Brasil, antes da possibilidade do casamento mesmo, existia somente a união civil, e aí eles, não, mas isso não pode e tal, e aí eu ainda até brinquei, falei, mas o nome é o mesmo, união civil lá, união civil aqui, enfim. O que eu recomendo é que você, quando vir fazer o seu processo, traga a sua certidão de casamento, traduzida e apostilada, e muna-se de informação principalmente sobre a legislação, né, a legislação da Unione Civile, porque muitos comunes, por falta de informação, alguns a gente pode até dizer que é racismo mesmo, é preconceito, mas a maioria por falta de informação, principalmente no começo, né? No ano de 2017, no começo do ano, muitos comunes ainda se recusavam a fazer essa transcrição. E aí a Corte Constitucional, as próprias prefeituras foram abertos até sindicâncias para entender o porquê. Teve síndaco de comune que disse que se recusaria a transcrever certidão, aí foi aberto um inquérito, porque se não transcrevesse a certidão, ele poderia ser preso por omissão de ato de ofício, porque ele estava descumprindo a legislação italiana, que hoje permite que um cidadão casado com pessoa do mesmo sexo tenha os mesmos direitos, inclusive a transcrição dos documentos e também o pedido de naturalização por matrimônio, tal qual um cidadão, um casal de pessoas de sexo oposto, tá bom? Bom, outra dúvida é da Edilene. A Edilene fala o seguinte: Fábio, meu marido e minha filha estão em Portugal. Ele pode ir à Itália para pedir o seu reconhecimento de toda a nossa família, certo? Errado. A dúvida é a seguinte: ele pode tirar o passaporte italiano para mim e para os meus filhos menores na Itália e depois mandar para que eu viaje a Portugal utilizando o mesmo? Ou não? Edilene, primeiro, a cidadania italiana é somente o requerente devidamente residente na Itália pode solicitar o reconhecimento da sua própria cidadania. O que acontece é, no caso de filhos menores, nós podemos trazer a certidão das crianças para que seja feita a transcrição desses documentos. Só isso, somente isso, o reconhecimento do requerente e o reconhecimento dos filhos menores.
Em relação a documentos de identidade, de viagem, como é o caso do passaporte, só é feito para quem é residente na Itália. Então, se o seu marido vem para a Itália para fazer o processo dele, ele pode sair daqui com a carta de identidade dele, com o passaporte italiano dele, embora vocês tendo filhos menores, existe um outro procedimentozinho que você tem que fazer para autorizá-lo a solicitar o passaporte dele. Porém, documentos de identidade, passaporte dos filhos, não é possível fazer sem a presença dos filhos residentes na Itália, ok? Em relação ao seu caso, você não diz quando vocês se casaram, tá? Mas, por exemplo, se vocês se casaram antes de abril de 1983, você tem direito automático à cidadania italiana, porém também tem que ser residente na Itália para que isso seja possível. Se você se casou com o seu marido depois de 1983, não é possível que ele não vai fazer absolutamente nada por você. Você precisa esperar a finalização do processo dele. Assim que terminar, ele, não sei, provavelmente ele volta para Portugal, se inscreve no consulado italiano como cidadão residente. Uma vez que ele termina essa inscrição e é residente no consulado, você vai poder ir até lá com ele, com a sua certidão de nascimento traduzida e apostilada, a certidão de casamento que ele pegou no Comune quando fez o processo dele, e aí sim, juntos vocês vão fazer os trâmites de naturalização. Na verdade, primeiro você vai no site, você vai fazer um pedido de naturalização, e aí depois você se apresenta para fazer a entrega dos documentos. Até aproveitando este episódio, eu quero falar para todos vocês que estão me ouvindo ou me vendo que provavelmente nos próximos meses, porque tá muito em cima agora essa maratona e tá acontecendo um monte de coisa bacana na minha saga, pela primeira vez nós estamos contratando uma pessoa para nos dar assistência ao suporte. Inclusive hoje eu vou mandar, eu tenho uma reunião, eu vou conversar com essa pessoa. Ela ainda não sabe que ela foi escolhida. Nós fizemos um processo seletivo e conseguimos individualizar de mais de 300, se eu não me engano, 385 currículos que nós recebemos. Conseguimos individualizar 14. Desses 14 nós fizemos uma dinâmica em grupo virtual, através da internet. Consegui reduzir para 2 pessoas. E essas 2 pessoas vão trabalhar com a gente, embora a primeira vai ser assumida, a gente vai começar a trabalhar com ela agora ainda, a partir do dia 1º de fevereiro. E depois a próxima pessoa que ficou em segundo lugar, que pra gente na verdade ficou em primeiro também ali, mas enfim, a gente só tem como pegar uma pessoa agora, porque a gente quer desenvolver com essa pessoa todo o nosso trabalho de rotina, de equipe à distância, e assim que tiver tudo redondinho, essa segunda pessoa vai integrar a nossa equipe. Então vocês todos que estão mandando mensagens, que entram no blog, que não conseguem falar comigo e que eu não respondo e-mail, então vamos ter agora pessoas que vão trabalhar com a gente. Eu vou treinar essas pessoas e vão poder dar conta. Nós finalmente em 2018 vamos poder dar conta na resposta de vocês, sem contar que nós temos mais outras 2 pessoas que já estão trabalhando com a gente. Uma pessoa só editando os nossos vídeos no YouTube, que a partir de fevereiro também vocês vão ter surpresas. Na verdade não é nem os vídeos do YouTube, nós vamos começar a lançar vários vídeos no Facebook, e aí enfim, não vou dar spoiler aqui. E nós temos também uma pessoa que está diagramando, é um designer gráfico, que também agora está trabalhando com a gente em todos os nossos projetos. E também vai vir coisa bacana por aí. Por exemplo, Sagabook 2018, Guia da Vida na Itália. E bom, já falei demais. Bom, então, por que eu comecei a falar tudo isso? Para explicar que, na verdade eu não lembro porque eu comecei a falar tudo isso, mas só voltando então ao assunto da Edilene. Terminado, volta para Portugal, faz a inscrição no AIRE e aí sim todos vocês vão conseguir fazer aí todos os documentos de vocês. Repetindo, tá? Se por um acaso a ideia realmente for essa, que você não especificou aqui, o seu marido vem para a Itália, faz o processo aqui. Se o objetivo dele é voltar para Portugal, eu recomendo que ele nem faça o passaporte dele na Itália. Espera chegar em Portugal, porque como vocês têm filhos menores, você também tem que estar presente para que ele faça o próprio pedido do passaporte. Agora eu lembrei porque eu comecei a falar da pessoa, porque como está uma loucura este janeiro, lembrei. Vou fazer
uma nova apostila, assim como um novo vídeo sobre a naturalização por matrimônio. O vídeo que eu fiz, que já está aqui no YouTube e também lá no nosso blog minhasaga.org, está desatualizado, porque mudaram algumas coisas no site do Ministério e agora também tem o comparecimento, enfim. Então, eu vou refazer, seja o artigo do blog, que é um dos que tem mais acessos, é uma coisa absurda, porque, obviamente, muita gente tem interesse em... assim que consegue o reconhecimento da própria cidadania italiana, quer passar a transmitir para o seu cônjuge. Então eu vou fazer uma sériezinha bonitinha com material didático para explicar para todos vocês. Não por acaso, daqui a uma semana eu vou passar na prefeitura, eu não sei ainda se eu vou na prefeitura de Pisa, se eu vou na prefeitura de Firenze, enfim, eu vou em alguma prefeitura até para poder conversar com eles um pouquinho mais e entender como que estão agora os processos, porque eu sei que teve pequenas mudanças, mas são pequenas mudanças que fazem uma grande diferença, tá bom? Então, fiquem ligados, se você ainda não é inscrito na Minha Saga, entra no blog minhasaga.org, coloque o seu e-mail lá, porque assim que tiver essas informações eu vou mandar um e-mail para todo mundo da nossa lista de e-mails explicando, então, quem tiver interessado nesta parte específica, que é naturalização por matrimônio, vai ter aí um material didático novo nesse ano de 2018. Bom, e a última dúvida de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é do Sidemar, que fala o seguinte: Fábio, eu gostaria de saber sobre a área VIP e saber se eu fizer o processo sozinho, quanto tempo o meu processo sai. Sidemar, há mais ou menos um ano e pouquinho, a área VIP do blog se tornou a Escola da Cidadania Italiana. Então não é mais uma área VIP. O que é a Escola da Cidadania Italiana? É uma área de membros onde você paga uma mensalidade, que você entra na escola, paga uma mensalidade, começa a pagar uma mensalidade e ali dentro você encontra, eu brinco não, na verdade são 4 pilares, tá? Na verdade 3 pilares fortes que foram... onde a escola foi criada. O primeiro pilar são cursos online. Então você entra lá, tem uma galeria de vários cursos que você pode escolher. Por exemplo, como começar o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana, como encontrar o documento italiano, como conversar com o comune italiano para enviar os documentos para análise, como analisar os documentos, como funcionam as agências imobiliárias, como entrar em contato com uma agência imobiliária, como apostilar documentos no Brasil, como apostilar documentos na Itália, e uma série de outros cursos. Então você entra lá numa página escrito cursos e tem lá, sei lá, 16 cursos em vídeo, cada um com várias aulas que você segue. Esse é o primeiro pilar da nossa Escola da Cidadania Italiana. Segundo pilar da Escola da Cidadania Italiana é a nossa comunidade de membros. Então você tem uma comunidade, literalmente, que você clica lá, fórum, abre uma nova página com milhares de mensagens. Então você tem, peça ajuda, você tem uma dúvida, você quer conversar comigo, você coloca lá, Fábio, é o seguinte, estou com essa dúvida, pluf, eu vou lá e respondo a sua dúvida. E aí todo mundo da comunidade vê aquela dúvida, então às vezes você entra na comunidade e antes de perguntar para mim sua dúvida, você já encontra a resposta da mesma dúvida que já foi feita por outra pessoa. Sem contar os casos de pessoas que são reconhecidas no ano de 2017, com exceção do mês de julho, porque eu indico que as pessoas não venham para a Itália nessa época, todos os meses de 2017 tivemos pelo menos um aluno reconhecido sozinho. Porque o objetivo da escola é esse. Você não pagar ninguém para fazer o seu processo, você entra na escola e aí você encontra todas as informações que você precisa para fazer o seu processo sem pagar ninguém. Por uma mensalidade. O que significa uma mensalidade? Que você começa a pagar hoje. Se daqui a um mês você já cumpriu, você já conseguiu o que você precisava, você simplesmente vai lá e cancelar a escola e aí os próximos pagamentos não vão ser mais feitos porque você terminou o seu processo. Você pode escolher se você quer ficar um mês, se você quiser ficar 2, se quiser ficar vários. Você escolhe com base nas suas necessidades quanto tempo você vai ficar na escola. Não tem um limite, não tem um plano, você paga, começa a pagar, uma vez que você faz sua matrícula, automaticamente você dá autorização para todo mês vir debitado no seu cartão de crédito. Se no determinado mês, ok, cumpri com o meu objetivo, sou cidadão italiano reconhecido, não preciso continuar pagando, você vai lá assim, cancelar matrícula, obrigado Fábio por tudo que você fez por mim, não preciso mais da escola, um grande abraço a todos e arrivederci. Este é o segundo pilar, então o primeiro foram cursos, o segundo pilar é a comunidade, o terceiro pilar são treinamentos ao vivo comigo, pelo menos uma vez por mês, normalmente são 2 vezes, mas pelo menos uma vez por mês eu crio
nós temos uma plataforma onde eu sento, abro minha câmera, todo mundo entra na mesma sala, uma sala reservada para os alunos, cada um com a sua câmera, seu microfone, e começa a fazer pergunta para mim, direto e específico sobre o seu processo. Então é como se fosse uma mentoria. Então a pessoa chega para mim e fala assim, Fábio, é o seguinte, tenho uma dúvida. Qual? Minha dúvida é assim, eu estou fazendo isso. Então, aí eu vou explicar para ela na hora ali, na prática. Então faz isso. Tá com o seu documento aí? Olha, lê aí para mim. É isso? Então é isso que você tem que fazer. É o terceiro pilar. E o último pilar, não menos importante, é uma parte onde você encontra não só táticas rápidas, que são vídeos curtos sobre, por exemplo, tem um checklist da cidadania italiana que você imprime, são mais de 20 páginas que você vai lá ticando cada uma das coisas que você precisa fazer para completar o seu processo, mas temos também uma parte só de formulários, uma parte que eu chamo de recursos. Dentro dos recursos nós temos uma lista de comunes que você não tem que ir, porque todos os alunos e leitores do blog que me mandam informações, que passaram perrengues num determinado comune, eu coloco lá. Não, gente, olha, tal comune, nós temos, se eu não me engano, quase 100 comunes já nessa lista. Então, se o comune que você quer ir está na lista, você já foge desse comune. Nós temos ali todos os manuais, todos os modelos de formulários que você precisa para fazer o seu processo sozinho, desde a declaração de presença, desde o modelo, por exemplo, de um contrato de aluguel, desde os modelos do pedido de cidadania no comune, o pedido de residência, tudo que engloba o seu processo. Meu objetivo na escola é o seguinte, você que não quer pagar caro ou quer pagar o que quer que seja para ninguém e quer estar preparado, ou melhor, muitas pessoas, muitos alunos que estão ali dentro, eles já têm a ideia de contratar um profissional, mas eles querem entender do processo para cobrar do profissional, para já chegar na Itália sabendo do processo tanto quanto ou até mais do que o profissional que vai contratar. Para exatamente identificar se tem algum problema naquele percurso, ele fala, peraí, tá errado. Por que você não fez o pedido de declaração de presença, sendo que eu fiz conexão em outro país? Não, você tem que fazer porque a circular 64 ou a 32 diz que tem que fazer. Então é isso, tá? Sidemar, esta é a área VIP. Quanto tempo dura o seu processo sozinho? Depende do comune que você vai. Claro, eu ensino todas as etapas para você escolher um bom comune, mandar os seus documentos para análise antes, tem lá o modelo do e-mail que você precisa fazer isso. Eu posso te dizer o seguinte, normalmente, os alunos da escola, desses últimos, por exemplo, se eu pegar o ano de 2017, nós tivemos ali, se eu não me engano, 18, quase 20 alunos que foram cidadãos reconhecidos somente com a ajuda da escola. A média de tempo está em 3 meses. Teve alunos que terminou em 1 mês e pouco, teve alunos que terminaram, hoje inclusive eu recebi um aluno que terminou em 4 meses porque o oficial ficou doente, ou teve uma gripe, e aí acabou atrasando um pouco mais, que atrasar é relativo, a gente não pode falar que atrasa um processo burocrático, porque não existe um tempo mínimo, mas no caso dele, com um monte de coisa dando errado, ou seja, oficial doente, depois saiu de férias outro, depois não conseguiu, o computador do comune travou na hora de receber a não renúncia e não conseguiam acessar. Todos esses imprevistos fizeram com que o processo dele ainda assim terminasse só em 4 meses, tá bom? Então, mais ou menos isso. Não é mais área VIP, é a Escola da Cidadania Italiana, e se você quiser saber mais, www.escoladacidadaniaitaliana.com. Entra lá, tem uma página gigante onde tudo isso que eu falei aqui brevemente está muito melhor organizada nesta página, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos e a gente se vê amanhã em mais um episódio dessa nossa maratona de vídeos. Um grande abraço e arrivederci!